A oradora que representa os formandos do período diurno, a formanda Marina Baraças Figueiredo, é convidada neste momento a assumir esta tribuna e proferir o seu discurso. O tempo passeava por lá, mas não ia embora sem deixar histórias. As pessoas passavam por lá, mas não iam embora sem deixar seus corações. Foi o que ouvimos dizer sobre a melhor faculdade de direito do país. Partindo daqui e dali, por uma razão ou uma exceção, fomos todos parar lá. Trouxemos na chegada algo do que éramos e a possibilidade de nos transformarmos. Pouco a pouco, a vida daquele lugar começou a se misturar com a nossa vida que existia antes. No meio dos números arábicos, o 11 passou a ser escrito com algarismos romanos. Fulano, Beltrano e Cicrano tornaram-se Caio, Tício e Mévio. E assim como a cidade de São Paulo tem seu marco zero ali na Praça da Sé, nossas vidas tiveram seu marco no Largo de São Francisco. Era uma, eram duas, eram 400 pessoas chegando para conjugar o mesmo verbo, ser franciscano. Chegamos sem nada entender do que era o direito, mas alguma coisa acontecia nos nossos corações. Só de sentarmos em um banco das arcadas, sob o sol ou sob a sombra de uma manhã qualquer. É que lá o tempo fazia-se eterno. Eterna foi aquela tarde em que não voltamos para casa, porque ali já era o nosso lar. Eterna foi aquela aula que nunca terminava, porque o sono não podia esperar. Eterna foi aquela noite fria em que deixamos as cobertas e a preguiça para treinar. Eterno foi o grito de guerra que tirou um resquício de voz de algum lugar. Eterna foi a discussão política, sempre propensa a recomeçar. Eterno foi aquele beijo que por segundos fez a Maria Paula parar. Eterno e tão breve o desejo que coube naquele olhar. Olhamos ao nosso redor. O centro da cidade apresentava-se em cores, sem cortes ou juízo de valores. O religioso pregando sua fé, e em sua volta um círculo de curiosos. Os camelôs vendendo quinquilharias e recolhendo-as à chegada da polícia. Os bêbados, desequilibristas, errando pelas ruas e calçadas. A poesia do centro não tinha cheiro de flor de jardim. Era dura, concreta. Mas ainda assim, da janela da sala de aula, víamos a torre verde da catedral, como uma flor que rompe o asfalto. Destruímos dentro de nós a ideia maniqueísta de certo e errado. Aprendemos o direito no conviver dos dias, e da vivência percebemos que certa malícia e astúcia são inerentes ao jogo que o direito nos impõe. E não precisam, nem devem, obstar o sentimento moral e o palpitar de justiça que residem em cada um de nós. Quando enxergamos o paradoxo dos fatos e do direito, ousamos contestá-lo. Os debates foram árduos, ânimos foram exaltados. O direito fez-se amplo, amargo, fraco. E ao utilizarmos o direito, fizemos-nos plurais, compreensíveis, fizemos-nos fortes. Eventualmente, questionamos nossa escolha. Imaginamos como seria tirar tudo para o alto, estudar psicologia, publicidade, medicina, engenharia, não estudar. Mas, somando todas as manifestações físicas da alma e do subconsciente, concluímos intuitivamente que não podíamos estar em outro lugar, senão ali. De conversa em conversa,
nossos sotaques foram se misturando. Fomos às cervejadas. Esperamos o metrô abrir para voltarmos para casa. Penduramos a despesa no cabide ali em frente. Na delegacia, as horas perduraram. Fizemos uma fantasia. Fizemos 5. Discutimos até o gosto, que disseram ser indiscutível. Improvisamos. Criticamos a política. Abandonamos a crítica. Perdemos o juízo, perdemos o pudor. Perdemos a hora da prova e ganhamos horas extras de trabalho. De repente, não mais que de repente, descobrimos-nos mais do que amigos. Era mais que paixão. Aprendemos a amar. Não precisava explicação. Amamos porque sim. Amamos apesar de. É amor porque não tem tempo de fim. Hoje encontramos a velha guarda e ouvimos suas peripécias, seus casos jurídicos, seus casos etílicos. A história de como ela conhecera seu marido na peruada. A história de que ele estava presente quando aquela trova fora inventada. Quem passou por lá virou parte da crônica da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Inventamos nosso próprio tempo. Escrevemos nossas narrativas. E sonhamos o futuro. Muito clichê dizer que esses teriam sido os melhores anos de nossas vidas. Fico, porém, com a resposta de que foram os mais intensos. Esses anos, a gente não esquece. Eles fazem parte de um tempo que não se mede. Pois junto à nossa Sanfran, esses anos pertencem à eternidade.